Você já parou para pensar como é que é o processo de escrita de um artigo científico? Eu sou Raquel Gonçalves, doutora em saúde mental e pesquisadora. Eu vou te explicar o que aconteceu com a gente agora. Nós acabamos, no laboratório da UF, de ter um artigo aceito por uma revista científica de alto impacto e eu vou contar dos bastidores desse processo para vocês. Tudo começa com uma pergunta, e a nossa pergunta foi: será que eventos de violência psicológica são capazes de produzir sintomas de TEPT graves? Então, a partir dessa pergunta, a gente começou a rastrear a literatura. Vamos ver se alguém já pesquisou isso, se existem pesquisas que investigam esse tipo, ou pelo menos tangenciam esse tema. E a gente viu que, na verdade, esse era um tema muito pouco explorado na literatura ainda. Então, a gente tinha um banco de dados, fez algumas análises iniciais e viu que os resultados eram muito surpreendentes. A violência psicológica não só produzia sintomas de TEPT, como esses sintomas eram mais graves quanto outros tipos de trauma, como crime e desastre. A partir desses achados ali na nossa análise do banco de dados, a gente começou a tentar buscar na literatura artigos que embasassem aqueles resultados. Afinal de contas, trauma é considerado trauma, né, pelo Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, eventos de ameaça à vida. E violência psicológica não é um evento de ameaça à vida. Então, como é que a gente vai embasar esses achados? Então, foi um grande rastreamento da literatura, reunião com profissionais de diversas áreas, desde a área da neurofisiologia até a psiquiatria, psicologia, reuniões e mais reuniões para discutir, debater os dados, até que a gente conseguiu, a muitas mãos, escrever um artigo. E aí, depois que a gente escreve, o artigo já está pronto, e isso, gente, para lá de um ano, a gente começa a ter que escolher para qual revista científica a gente vai submeter o artigo. E aí tem várias revistas científicas na área de trauma, e normalmente, a primeira vez, a tendência é a gente chutar alto. Vamos submeter para uma revista de alto impacto, e aí tem 3 opções. Esse artigo pode ser aceito de primeira, o que é raríssimo, só aconteceu uma vez na minha vida. Ele pode ser aceito se você fizer algumas modificações, e aí esse artigo é sempre revisado, né, por especialistas mundiais na área, e aí eles vão tentar ver furos na pesquisa, né, pra gente saber se a gente tem realmente um dado que seja consistente. Ou então, uma terceira opção, o artigo ser rejeitado. Era o que a gente esperava ali de primeiro. Mas, primeiro, para nossa primeira surpresa, esse artigo foi aceito com modificações. O artigo voltou em dezembro, no meio de dezembro. Então, a gente ficou ali durante o recesso, janeiro, tentando responder essas questões que os revisores tinham colocado pra gente. E foram questões realmente muito pertinentes. Uma das perguntas deles foi assim: a violência psicológica produz sintomas de TEPT, mas será que esses sintomas estão concentrados em sintomas que têm em comum ali com outros transtornos mentais, como depressão, por exemplo? O que eu quero dizer com isso? Será que a violência psicológica produz sintomas mais concentrados na dificuldade de concentração, na irritabilidade, que são sintomas de TEPT, mas também são sintomas de depressão? E aí, se isso fosse verdade, talvez a violência psicológica não produzisse exatamente TEPT, mas outros transtornos, né? Então, a gente fez novas análises de dados e análises específicas para o cluster de revivescência, que é a categoria central dos sintomas de TEPT. E a gente viu que, mesmo considerando só esses sintomas concentrados específicos para TEPT, ainda assim a violência psicológica produzia sintomas mais graves do que traumas de crime e desastre. Essa parte de revisão do artigo, de responder aos revisores, é quase a escrita de um novo artigo, muito trabalho para fazer, e a gente conseguiu fechar no prazo e resubmeter para a revista. E aí, para nossa grata surpresa, o artigo foi aceito e vai ser publicado em breve. Então, com esse artigo aceito, a gente está animado porque a gente está contribuindo para a literatura, de talvez considerar a violência psicológica no rol de traumas que são oficiais. E com isso a gente avança nas pesquisas sobre o tema, contribuindo para mais dados importantes sobre o transtorno de estresse pós-traumático. Então, quero saber se vocês gostaram, se querem saber um pouco mais sobre a escrita e a produção de um artigo científico. Então, comenta aqui que eu gravo um novo vídeo sobre o tema.